Signo DJ. Sua festa com muito mais animação. DJ Signo Boy. Fazemos todos os tipos de eventos com som e luz. Sua festa não será mais a mesma. DJ Signo. Ligue 9696-2769 8699-9877 DJ Signo Boy. e garanta o sucesso da sua festa. DJ Signo Boy. Este programa é para toda a família. Classificação etária livre. O melhor caranguejo da cidade. Vem acompanhado com o melhor show de humor cearense. Todas as quintas, no Restaurante Vilas. Você e sua família irão se divertir pra valer. Quinta-feira, dia 21, tem o humorista Oscar Brito, o campeão do quadro Quem Chega Lá do Domingão do Faustão. Oscar Brito, revelação do programa Vila do Riso da TV Diário. Caranguejada do humor. Bem, voltando nossa conversa e dando continuidade ao programa, eu quero agradecer a você, telespectador, e todas as pessoas que me parabenizam pelo programa. Sempre é muito difícil e não é nada agradável você dizer que é visto, que as pessoas nas ruas eles lhe conhecem, mas eu tenho que falar isso porque as minhas amigas que eu as conheci através da TV. O relacionamento de uma pessoa que trabalha com comunicação se torna fácil quando você começa a ser visto, as pessoas lhe reconhecem. Isso é muito interessante. E quando nós repetimos isso diante das câmeras, não é para se autoelogiar. Primeiro porque os elogios que as pessoas fazem a si mesmas, eles não têm mérito nenhum, pelo contrário. É demérito, não é bonito as pessoas que se elogiam facilmente. O importante é sempre que você possa usar palavras para elogiar terceiros. Mas eu agradeço a você e a todos aqueles que nos veem aqui no nosso estado, nos estados, em outros estados e também fora do Brasil. Na Espanha, Itália, Portugal, em Zurique, na Suíça, segundo o Renato, dono da TV, são através do Facebook, de toda essa autocomunicação, tecnologia de comunicação que nos vem com facilidade. Agora eu estou recebendo do meu lado o Bruno. O Bruno tem apenas 22 anos, ele é bem grande, não é pequenininho, mas ele é um pastor da Igreja Evangélica. Bom Pastor. Bom Pastor. Isso. É a Igreja Evangélica Bom Pastor. Ele vai dizer exatamente a localização desta igreja. É uma igreja nova. A igreja tem 1 ano de existência, e ele também é estudante de comunicação. Mas o mais importante para que vocês saibam é que essa igreja não é uma igreja preconceituosa. Ela recebe pessoas de toda sexualidade, porque nós, seres humanos, somos cheios de problemas, temos visões diferentes da vida, relacionamentos diferentes. E vocês sabem que o mundo é muito fechado para os gays, para as lésbicas, para a homossexualidade. Eu não estou aqui para defender a sexualidade de ninguém, estou aqui para igualar. Que todos nós somos filhos de Deus. Cada um de nós temos nossas preferências e a nossa própria vida. E nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer nenhuma crítica às pessoas que não nos aceitam, queiram aceitar. Mas a igreja Novo Pastor, a igreja evangélica, recebe bem a todas as pessoas com suas características naturais e suas preferências sexuais. Boa noite, o pastor Bruno, que é um jovem muito grande. Obrigado. E o que ele tem de grande, tem de preparado, tem de culto. Eu sei Amém. Que você fala bem, que você é um excelente pastor. Obrigado, e você amém. hoje vai dar um toque sobre um assunto muito interessante da sua igreja para o nosso telespectador. E de outra vez você voltará
para Com complementar um outro assunto, porque os seus assuntos são grandes, você fala com muita facilidade, do conhecimento que você tem profundamente sobre teologia, não é verdade? Exatamente. Inclusive, Tá. estou estudando também teologia. Boa noite, Maria Amélia. Tá certo. Boa noite, telespectadores que estão nos vendo. Eu sou o pastor Bruno Ribeiro, como a Maria Amélia falou, tenho 22 anos e sou o presidente fundador da comunidade cristã Bom Pastor, que agora se chama Igreja Evangélica Bom Pastor, devido ao nosso aumento. Hoje nós já estamos também em Natal, Rio Grande do Norte. Certo. Então a igreja está crescendo e hoje nos tornamos de comunidade, que é pequena, Igreja Evangélica Bom Pastor. Nós somos uma igreja normal como outra qualquer, sim. onde adoramos o Senhor Jesus, onde temos a pregação da palavra, a ministração dos louvores. Só que existe um diferencial na nossa igreja. Sim. A nossa igreja, ela segue uma linhagem e um movimento que tem crescido em todo o Brasil, que é o chamado Movimento Inclusivo. Começou em aproximadamente 1955, certo? Com um reverendo Já faz chamado... bastante tempo. Exatamente. Com um reverendo na Inglaterra. Para se ter uma ideia, em 55 na Inglaterra, a homoafetividade era considerado crime, e esse reverendo ele fez uma publicação de um livro, Homossexualidade e Tradição Ocidental, que essa publicação ajudou as autoridades e ajudou as demais pessoas da Inglaterra a entenderem que a homossexualidade não era um crime, e foi onde começou tudo, um grande processo da teologia inclusiva. Depois dele vieram outros, e a primeira igreja inclusiva realmente que foi fundada foi também nos Estados Unidos, naquelas áreas ali, em 1960, que foi a Igreja da Comunidade Metropolitana, reverendo Troy Perry, que é um ex-pastor batista, que resolveu fundar esse ministério, e foi a base de todo o movimento inclusivo que prega, baseado lá em Atos 10:34, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele ama a todos e não faz distinção de cor, nem de raça e nem de sexualidade. Certo. Muito bem. Eu gostaria de perguntar a você se aqui em Fortaleza existem muitos adeptos da sua igreja, se ela está crescendo mesmo durante esse ano, né? Porque as pessoas começaram a conhecê-la há pouco tempo, embora já tenha desde 1955 que esse trabalho existe. Fora do Brasil. Fora do Brasil. No Brasil nós começamos por volta, inclusive eu vou ressaltar aqui com você. Sim. No Brasil o movimento inclusivo tem por volta aproximadamente 12 anos, começou nos anos 2000, com a primeira igreja inclusiva, que foi também um pastor chamado Vitor Elana, em São Paulo, Sim. criou a comunidade cristã Acalanto, Sim. que foi a primeira igreja que deu espaço para se abrir um leque de igrejas inclusivas. Hoje em Fortaleza nós temos, além da Bom Pastor, que é a nossa igreja que estamos dando entrevista, temos mais outras 2 igrejas inclusivas. Então tem crescido em todo o Brasil, tem crescido no Sudeste, no Sul. No Nordeste ainda é uma coisa nova e as pessoas muitas das vezes têm preconceito, Sim. não conseguem assimilar. Mas será possível? Será que é possível conciliar sexualidade com espiritualidade? Será que eu, sendo gay, sendo lésbica, sendo travesti, posso buscar a Deus? Eu digo para você que sim, Claro. Pode buscar Deus sim, e hoje existe essa porta e essa oportunidade que é a comunidade cristã Bom Pastor, a Igreja Evangélica Bom Pastor, que graças a Deus Deus está abrindo portas. A gente hoje tem por volta, Maria Amélia, de 25 membros aqui em Fortaleza. É um número ainda muito pouco, mas à vista de um ano, o trabalho inclusive é um trabalho muito complicado, mas 25 pessoas que vão à igreja, fora as pessoas que nós fazemos atendimento externos, atendimento pelas redes sociais, pelo Facebook, pessoas que me mandam e-mail desesperadas, dizendo que tentaram suicídio. Para você ter uma ideia, Maria Amélia, para você ter uma ideia, Maria Amélia, a quantidade de jovens gays e lésbicas que tentam suicídio porque não tem o apoio da mãe, porque não tem o apoio do pai, nem o apoio da sociedade, nem da igreja, são inúmeros. Então a comunidade cristã Bom Pastor veio para quebrar esses tabus e para desmistificar isso, para acolhê-los, para amá-los e recebê-los, assim como Jesus faria se Jesus estivesse em nossos tempos atuais. E na época de Jesus, Exatamente. segundo eu não sou uma pessoa para falar como expert da Bíblia, mas o pouco que eu aprendi nos colégios quando eu fui interna, Imaculada Conceição, eu aprendi que Jesus, quando tem aquela passagem de Maria Madalena e daquela prostituta, que todos querem atirar a primeira pedra, ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se naquela época ele pôde receber e perdoar aquela prostituta nos tempos antigos, que tudo era muito estranho, muito esquisito, imagine no mundo de hoje, Deus vai fechar as portas, o Pai, o
Filho Jesus e a luz do Divino Espírito Santo para as pessoas que procuram realmente uma igreja para poder se sentirem pessoas humanas. Porque hoje em dia as pessoas que são realmente os gays, as lésbicas, não são todas, mas uma grande maioria, eles como se diz, eles ficam recolhidos. Exatamente. Muitos deles vão para as drogas, muitos deles procuram a libertinagem, procuram a promiscuidade para dar evasão àquela sua homossexualidade que não é aceita por uma sociedade e não é bem vista. As pessoas às vezes dizem, porque eu não ligo para isso, para o homossexual, mas por trás dos bastidores falam, riem, fazem críticas, e isso é muito bom, fazem piadas que eu acho altamente desagradável, as piadas que são feitas exatamente para os homossexuais. Então a sua igreja está de parabéns. Não, obrigado, você Maria pode falar Helena. mais, que você se expressa como pastor, com a linguagem da igreja, a linguagem para arranjar rebanhos para a sua igreja. Bem, Maria Amélia, quando eu me confrontei com a minha sexualidade, vou falar até para o público que está aqui, para mim quase que acabou a minha vida, porque eu já exerço o ministério pastoral desde os 16 anos de idade. Cresci dentro de uma igreja muito rigorosa e rígida, em que na igreja que eu cresci, tudo que fosse contrário à palavra de Deus, ou tudo que fosse contrário ao que o pastor e o líder diziam, era possessão demoníaca. Então, quando eu me deparei com essa questão, eu já estava exercendo a função de pastor, já tomava de conta de uma igreja de aproximadamente 80 pessoas no interior, e aquilo mexeu comigo. Quando eu descobri, poxa vida, eu não sou igual aos demais, eu não tenho desejo de me casar com uma pessoa do sexo oposto, e sim do mesmo sexo. Eu tenho um sentimento por pessoas do mesmo sexo. Eu procurei maneiras de ser acolhido e não encontrei. Até que um belo dia eu estudei, fui procurar sobre teologia e encontrei a teologia inclusiva, encontrei materiais, igrejas que já existiam, e com isso eu pude estender o meu currículo da teologia básica, da teologia que se prega nos púlpitos, para a teologia inclusiva, que é a teologia que prega a aceitação. Para você ter uma ideia, Maria Amélia, e para vocês também, telespectadores, terem uma ideia, a mesma Bíblia que hoje os religiosos fundamentalistas usam para condenar os homossexuais, já foi usada para também apoiar a escravidão e também para impedir as mulheres de exercerem seus direitos legais. A mulher ela só tinha uma função, ficar dentro de casa e cuidar do marido. Por anos existiu uma luta e foi quebrada através do movimento feminista esse preconceito com as mulheres, e a igreja também tirou o preconceito contra as mulheres. Da mesma maneira, a escravidão, que foi abolida em todas as partes do mundo e no Brasil, já com um tempo atrasado, mas também foi abolida. Só que essa questão continua com a homossexualidade. Por quê? Por que não podemos ter uma releitura da palavra? Por que não podemos olhar de uma maneira diferente e analisar os poucos mais de 5 versículos, porque só são isso, Maria Amélia. Se a gente for analisar dentro da Bíblia, só tem umas 5 vezes que a homossexualidade é citada em termos masculinos, e em termos femininos de homossexualidade de lésbicas, acredito que seja de 2 a 3 versículos também. Esses versículos têm uma interpretação dentro da exegese e hermenêutica e dentro da teologia mesmo, que a exegese e a hermenêutica é a Bíblia explicada através da própria Bíblia. Então a gente pode analisar, a gente pode estudar e perceber que Deus nos ama, Deus nos aceita e não nos condena. E que a questão de impedir os homossexuais de adorarem, de servirem a Deus, ou então terem preconceito com uma relação sexual que seja diferente do padrão heteronormativo, nada mais nada menos é do que um aspecto sociocultural. Mas aí você pergunta assim para mim, mas por que, pastor Bruno, a Bíblia não citou a homossexualidade se naquela época tinha homossexuais? Porque iria fugir dos padrões daquela sociedade. O padrão era centrado no homem. A sociedade daquela época era uma sociedade patriarcal. O homem tinha domínio, o homem tinha um poder, o homem tinha uma força. Então vamos imaginar, se a Bíblia relatasse a história de um homem junto com outro homem, ou de um homem beijando outro homem, naquela sociedade, naquela época que foi escrita para isso. Ele ia queimar. E da mesma maneira que a Bíblia não cita as relações homoafetivas, a Bíblia também não citou no Gênesis, se você abrir lá a tua Bíblia em Gênesis, as diferenças étnicas da humanidade. Porque existe negro, existe pardo, existe judeu, branco. Então, se eu for condenar o gay, se eu for dizer que o gay é uma maneira fora do padrão de Deus ou fora do padrão bíblico da Bíblia, eu também tenho que dizer que as outras etnias e outras raças também não são de Deus. É um assunto que tem muito para se estender. Muito pra se estender. Exatamente. E tem muita coisa
coisa para se explicar. Você vai ser. Detalhe, versículo por versículo. Só que o que eu quero ressaltar aqui com Pois você, não, Maria ressalta. Amélia, é que o mais importante que nós queremos mostrar para as pessoas através da Igreja Bom Pastor, através da nossa comunidade, é que existe uma esperança sim, até para aquele que pensa que não existe mais esperança, mais luz. É que existe uma porta onde você vai poder buscar a Deus e adorar a Deus da maneira que você é. Ora, vamos imaginar, aproximadamente 10% da população mundial são gays, lésbicas, travestis, transexuais. Será que Deus criou esses 10% da população? Porque a Bíblia fala que Deus nos conhecia antes mesmo do ventre de nossa mãe. Lá em Jeremias fala que ele já sabia tudo que iríamos ser. Então, será que Deus nos fez para nos condenar, para nos lançar nos infernos, para não nos amar? É a questão que a sociedade não para pensar. Recentemente na televisão um pastor foi falar que amava os gays como amava os ladrões. E foi falar que não existia base genética, não existia base bíblica. E os estudos estão mostrando, a genética está mostrando, a sociedade está caindo em si, está percebendo. O Brasil, agora recentemente, também aprovou a união estável. Então tudo está se transformando. Por que nós, cristãos, e por que a igreja não pode se transformar e incluir pessoas que também têm anseio de Deus? Pessoas que têm desejo de manter suas espiritualidades. Você que está assistindo aí em casa, talvez, que tem um desejo de buscar a Deus, mas é condenado por causa da tua sexualidade, mas a igreja te barrou porque um dia você louvava na igreja e quando contou para o seu pastor que era gay, foi impedido de louvar na igreja, foi impedido de buscar a Deus. Então isso tem que ser quebrado, esses tabus têm que serem quebrados através da palavra, porque a palavra tem a resposta para tudo. Porque a palavra é viva. Exatamente. Tem a resposta para tudo, inclusive para esses tabus, desmistificando. Então assim, eu quero dizer para todos que estão assistindo aqui esse programa que eu voltarei mais vezes aqui Vai voltar. Voltarei mais vezes aqui para poder falar sobre esse assunto. Continuidade é um assunto Dar continuidade. extremamente importante no mundo contemporâneo. E porque tudo de que é muito grande, muito bom e muito que tem vantagens para o ser humano se conhecer, não se pode falar em poucos minutos. Exatamente. Viu, Bruno? Eu agradeço mesmo você. Eu também agradeço. Quero deixar para todos os telespectadores o nosso endereço da igreja, Pode certo? deixar. A gente se situa na rua Costa Barros, número 277, na Aldeota, bem pertinho do centro de Fortaleza, bem pertinho do centro da Gão de Arte e Cultura. Se você não souber, você acessa lá, eu acredito que vai estar passando aqui na tela, www.bompastorfortaleza.blogspot.com. Repetindo, www.bompastorfortaleza.blogspot.com. Queria agradecer ao Davi, que é o seu cabeleireiro, que é frequentador, membro de nossa igreja, junto com o esposo dele. Queria